Você está feliz com tudo isso? Então venha participar mais conosco, venha se inserir nesse ministério mais e mais, para que almas se rendam a Cristo. Amém? Abram as vossas Bíblias, por gentileza, no segundo livro do Pentateuco, ou da Torá, ou da Tanar. Abram as vossas Bíblias, por gentileza, meus amados, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 14. Todos acharam Êxodo na Bíblia? Êxodo capítulo 14. Se você achou o 14, vá para o 13, por favor. Êxodo 13, versículos 21 e 22, como introito desta ministração. Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. Quem achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé. Assim diz a palavra de Deus. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nunca a tua presença se aparta de nós. Nunca a tua presença nos deixa. Sempre tu estás ao nosso lado. Como o louvor diz, aquieta a nossa alma, Deus, porque tu estás ao nosso lado, tu estás diante de nós, tu estás na nossa retaguarda, ao nosso lado, à frente. Tu és um Deus presente, Deus onipresente, um Deus que está presente em todos os lugares. Nós o louvamos, meu Pai, porque tu és um Deus bom, tu és um Deus que cuida do teu povo. Deus, colocamos as nossas vidas diante do teu altar nesta manhã, nossas famílias, aqueles que se batizaram, Deus, a nossa herança, nossos filhos. Deus, toma o controle, faz a tua obra em nossas vidas e fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus, e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, podem se assentar. Queridos, esse texto é algo que eu venho lendo na Bíblia. E domingo passado eu preguei sobre as pragas, ou melhor, eu preguei sobre 4 pragas do Egito. E nessas 4 pragas nós lemos e meditamos, entendemos na palavra que até a terceira praga, essas pragas chegaram num lugar chamado Gósen, lugar onde o povo de Deus, o povo judeu, estava no Egito, lugar separado, que Deus colocou o seu povo ali. E a Bíblia menciona que 3 das 10 pragas chegaram também em Gósen, ou seja, o povo de Deus também sofreu com os males que vieram sobre todo o Egito. Ali em Gósen também chegou, mas quando chega na 4ª praga, Deus fala: a partir de hoje, Gósen vai ser separada, nenhuma praga chegará em Gósen. Deus fazendo diferença entre quem servia a Deus e quem não servia a Deus. Só há possibilidade de fazer diferença quando eu estou no mesmo meio, ok? Não tem como diferenciar alguém se, no mínimo, eu não tiver situação igual aos demais. Nós falamos muito isso sobre concurso público, vestibular. Aí as pessoas falam: pastor, mas Deus tem que fazer diferença entre quem serve e quem não serve. Mas para Deus fazer diferença, tem que estar no mínimo no mesmo patamar dos outros. Então, se eles estudam 10, estuda 10. Se estudam 8 horas, estude 8 horas. Aí, se igualou a eles, Deus fará diferença sobre vocês. Amém, igreja? Glória a Deus. Obviamente, Deus tem suas maneiras de agir. E Deus pode fazer também uma pessoa que não estudou nada, e Deus vai lá e, no propósito dele, colocar a pessoa lá dentro. Amém? Mas nós não trabalhamos com exceções, trabalhamos com regra. E na regra, para ser diferente, tem que estar na mesma situação. Amém, igreja? Glória a Deus. Então não preciso ser Ciro para falar que Deus vai falar comigo. Amém? Eu tenho que ser homem de Deus. Mas Deus falou com Ciro, que não era homem de Deus. Então não vou ser homem de Deus para Deus falar comigo? Claro que não. Amém? Mas eu sigo a regra, eu vou caminhar com Deus para Deus falar comigo. Amém? Glória a Deus. Amanda, me dá um pouquinho de retorno aqui, por favor. Não fico gritando, eu penso que vocês não estão escutando e eu fico gritando. Amém? Mas certo é, queridos, que nessa saída, onde o povo, depois das 10 pragas, Deus liberta o povo começa a caminhar para uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, essa terra que Deus tinha preparado para o seu povo. Mas até chegar em Canaã, essa terra prometida, havia um grande deserto, havia uma grande trajetória até lá. Eu lembro que eu falei no domingo passado que a trajetória para o povo de Israel, quando sai do Egito até chegar em Canaã,
era uma reta, era uma tangente, e iria tangenciando o Mediterrâneo cerca de um mês para chegar em Canaã. Era muito rápido a trajetória. Mas Deus impede o povo de ir por ali, porque ali, margeando o Mediterrâneo, os filisteus ali estavam. As guarnições militares dos filisteus estavam ali. Então, certamente um povo que sai de 400 anos escravizado, um povo que não dominava mais a arte, a guerra, iria sair do Egito e já iria bater de frente com uma guarnição dos filisteus, certamente pereceriam e muitos desistiriam. Aí Deus faz com que o povo rode um pouquinho no deserto. Mas eu não quero falar sobre Gósen, que foi o lugar onde Deus preparou para o povo de Deus lá no Egito. Eu quero falar sobre um outro lugar. Um lugar também ali na saída do Egito, também emblemático na história da libertação do povo de Israel do Egito, chamado Baal-Zefon. Um lugar, um beco sem saída. Queridos, você já ficou num beco sem saída? Você já ficou em uma situação onde você não sabia o que fazer? Já ficou no momento onde você ora, onde você lê na Bíblia e você não consegue ter uma resposta sobre o que fazer sobre aquele assunto? Olha, eu creio que cada um aqui no seu particular já teve um momento desse. E eu quero falar sobre respostas. Eu quero falar sobre respostas de Deus em momentos que realmente necessitamos, clamamos. Quando estamos num beco sem saída, não sabemos o que fazer, como agir, qual a decisão a ser tomada. O povo de Israel passou por isso, meus amados. E lembre-se, nos versículos de abertura que eu li, a Bíblia diz que à noite ia uma coluna de fogo na frente do povo. Lembre-se que no deserto, à noite, é muito frio, muito frio. As pessoas morrem, amém? No deserto, se não estiverem preparadas para suportar aquele frio. Então, e havia uma coluna de fogo, que era a presença de Deus, que conduzia o povo no deserto. Uma forma de iluminar o caminho e uma forma de aquecer também o povo. E a Bíblia diz que de manhã havia uma coluna de nuvem. E essa nuvem protegia o povo do calor, que no deserto, durante o dia, o calor é impossível de sobreviver naquele local. Ou seja, havia uma nuvem que protegia, que era a presença de Deus, que protegia o povo do sol e também guiava o povo naquele deserto pela manhã. Deus ia à frente do povo, amém? Deus guardava aquele povo. A Bíblia menciona em outros textos que em todo o tempo, 40 anos andando no deserto, a sandália não estragou, as vestes não estragaram, se mantiveram perfeitas. Isso é possível, queridos, aos olhos naturais? Não. Mas Deus estava ali guardando até a vestimenta daquele povo. O povo pedia água, Deus dava água. O povo pedia carne, Deus dava carne. Deus ia satisfazendo a necessidade daquele povo como um bebê que um pai e uma mãe dá comida na boca. Assim sempre Deus agiu. Assim sempre Deus age à frente do povo. Deus está à nossa frente, amém, meus amados? Glória a Deus. Ele vai nos guiando, Ele vai nos dando a direção. Mas chega um momento que você olha, isso não pode ser direção de Deus. Baal-Zefon não foi feito para mim. Esse beco não tem como sair daqui. Não sei o que fazer, não sei qual decisão tomar diante desse quadro que se apresenta na minha vida. O que fazer diante de um casamento que está às portas de ser destruído? O que fazer diante de um desemprego? O que fazer diante de um laudo médico que diz que não tem mais nada o que fazer? O que fazer, Senhor? Se Tu és aquele que vai à minha frente, se Tu és a nuvem que me guarda durante o dia, se Tu és a coluna de fogo que me guarda à noite, por que eu estou agora num beco sem saída? Olha o que diz o capítulo 14, versículo 1. Disse o Senhor preste atenção nisso, Deus fala a Moisés. Deus está falando com um homem que passou 40 anos, Moisés, dentro do palácio, junto a Faraó, que aprendeu todas as estratégias militares possíveis e imaginárias daquela época. Deus está falando com um homem que sabia o que era guerra. Deus estava falando com um homem que sabia o que era pegar na espada e ir para a batalha. Moisés foi preparado ao lado do filho de Faraó, como filho de Faraó. Aprendeu do bom e do melhor, comeu do bom e do melhor. Deus está falando com um homem que sabia o que era guerra. Guarda isso no seu coração, ok? Aí o versículo 2 diz, Deus falando para Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam. O povo já estava quase indo embora. Aí Deus fala, retrocedam. E se acampem defronte a Piarote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar.
Queridos, Baal-Zefon, olhando para trás, o Egito, olhando para frente, o Mar Vermelho. Um beco sem saída. Não tinha para onde ir. Não tinha para onde fugir. Não tinha para onde andar. À frente o mar. Atrás era retroceder e bater de frente com o Egito novamente, com o exército egípcio. E é interessante que Deus coloca uma estratégia de guerra, retroceda e se acampe num beco sem saída. E Deus dá essa estratégia para um homem que tinha uma inteligência fenomenal nas guerras. E aquele homem com toda a capacidade, com toda a expertise dele, em milícia, em guerra, ele acata aquela determinação de Deus, ele entende que aquela palavra era de Deus, e ele recua e vai para um lugar totalmente vulnerável a qualquer outra pessoa, qualquer outro exército. Dá para entender, confiar tanto em Deus assim? Você confiaria se Deus falasse algo contigo que na sua expertise você fala, não pode. 2 mais 2 são 4, não são 3. Não posso falar que são 3. E Deus fala, são 3. Preste atenção direito. E você confiar que são 3, com toda a bagagem de guerra que Moisés tinha, e Deus fala, retroceda e fica num beco sem saída, Moisés. Confie em mim. Muito difícil, queridos. Muito difícil. São becos que Deus nos coloca, que você olha, não é possível que Deus está nisso. E repito, Deus estava à frente do povo, amém, igreja? Nós lemos nos últimos versículos do capítulo 13, Deus estava à frente do povo. E não impediu que o seu povo fosse colocado num beco sem saída, porque Deus tinha um propósito ali. O nome de Deus ia ser glorificado ali. O problema é confiarmos que até no beco sem saída, Deus tem palavras de vitórias para a gente. Amém? Para cada um de nós. O difícil é acreditar e crer nisso. Ainda mais quando eu domino um assunto, e Moisés dominava esse assunto. Mas Deus leva aquele povo a um beco sem saída e espera o que fazer nessa situação. E olha o que o versículo diz, versículo 3. Deus falando ainda para Moisés. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os... Olha o que Deus fala a Moisés, Moisés, faz isso mesmo, porque Faraó irá pensar que vocês estão desorientados, perdidos. Muito sol na cabeça, ficaram meio malucos e pararam aí nesse beco sem saída. E eles vão atrás de vocês. Meu Deus. Mas Deus, o que tu queres com isso? Desorientado nós estamos realmente. Eu estou desorientado, porque ficar nesse beco sem saída, o que será de nós? O que fazer agora? Qual a minha decisão? Para onde eu vou? Como eu devo agir? Perguntas essas que nós fazemos em nossos becos que surgem na nossa caminhada com Deus. O que fazer, Senhor? E Deus fala, Moisés, olha aqui de versículo 4. Endurecerei o coração de Faraó para os que persiga, e serei glorificado e em todo o seu saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o... Interessante, meus amados, porque nisso tudo Deus tinha um propósito, amém? E o propósito era para que os persiga e serei glorificado em Faraó. Que Deus tinha, meu amado, não tinha nada a ver com o povo judeu mais. Deus queria glorificar o nome dele na derrota que os egípcios teriam. Não tem nada a ver com a gente. Às vezes nós estamos caminhando tanto com Deus. Poxa, legal, Deus fala comigo, Deus está operando. Aí Deus nos coloca numa situação, meu Deus, o que é isso? Calma, não é para assustar vocês. Eu quero tocar em outros. Outros vão ver como você vai agir no beco sem saída. Outros vão ver como você agirá num beco sem saída. Eu vou glorificar meu nome em Faraó, porque ele vai ver o que eu farei com o meu povo que está num beco sem saída. E às vezes você não sabendo o que fazer, e na verdade não é para fazer nada mesmo. É para esperar o livramento que Deus dará. E o milagre que sim será sobre mim, mas o maior ainda é sobre aqueles que estão olhando e vendo o que será dele. O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ela? Ele é crente, hein? Ele é homem de Deus. E olha como está a situação dele. Olha a aflição que ele está passando. Que beco é esse? Até onde ele vai? E talvez eles estejam fazendo apostas sobre quando você cairá. Sobre quando você vai desistir. Sobre quando você vai sair da igreja. Deus fala,
Moisés, fala para o meu povo que eu vou glorificar o meu nome em Faraó, no exército dele. Não tem nada a ver com vocês. A história é que meu nome vai ser glorificado em meio ao exército, em meio a Faraó. Eles irão ver a minha glória. Queridos, na nossa caminhada com Deus, o propósito do Senhor é muito maior do que apenas em nós. Amém? Deus quer sim operar em outras pessoas, através do meu ato de fé, através da minha confiança, do meu esperar, através do meu aquietar da minha alma. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nesse beco sem saída, como tu agirás? Ah, pastor, eu vou quebrar tudo. Eu vou murmurar, Deus não está aqui, que Deus é esse? Não, eu vou sair da igreja, não existe isso, eu acabei de me batizar. Deus me coloca numa situação, meu Deus, o que é isso? Se eu cumpri uma ordenança de Deus, fui lá, foi bonito pra caramba, sábado maravilhoso, domingo já pisaram no meu pé. E agora o que eu vou fazer? E você não entende que Deus está preparando uma situação para glorificar o nome dele em outras vidas. Vão olhar para você e, pois bem, permaneceu, homem fiel, mulher fiel, e Deus vai dar o livramento. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o versículo 6 continua, diz assim: e aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu... Queridos, quando o faraó viu que o povo estava desorientado, num beco sem saída, arrumou todos os seus cavalos, todos os seus cavaleiros, todas as suas carruagens, e foram de frente a Baal-Zefon, porque ali estava o povo de Deus, e sabia que ao chegarem perto do povo de Deus, o povo ia cair no mar. Era um beco sem saída. Iriam morrer. Seriam espremidos à beira do mar, e eles cairiam, pereceriam. Fácil. Estavam desorientados. E olha que diz o versículo de número 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram. Queridos, não tem como não temer. Amém? Eu estou num beco sem saída. E eu falei lá no batismo que coragem não é ausência de medo. Coragem é poder, força para superar os medos. Amém? Então o verdadeiro amor lança fora todo. Então é porque tem medo. Só se lança fora o que tem. Então é porque existe o medo. Nós somos seres humanos. Cada um tem o seu medo. Amém? E o povo temeu demais, porque estava num beco sem saída, à frente o mar, e o povo, o exército egípcio, com todas as suas armas, carruagens, se achegando com toda a força, iriam espremer. Eles seriam jogados no mar vermelho. Iriam perecer ali. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Temeram, queridos. Na sua alma sentiram medo realmente. Como nós sentimos, sim. Crente ou não crente. Todos sentem. Mas a Bíblia diz, temeram muito. Não foi apenas um temor, né, queridos? Temeram e muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao... Isso que eu acho lindo, meus amados. Com todo o temor, mas clamaram. Clamar é diferente de orar, né? Clamar é rasgar o verbo. Desesperados em oração. Clamavam e clamavam, Senhor, não nos livra, Deus nos liberta disso. Senhor, o que será de nós? Estou eu elocubrando aqui nas palavras que poderiam ter saído da boca daqueles homens. Mas, Senhor, o que será de nós agora? E clamando, Senhor, nos socorre. E, queridos, preste atenção, nisso tudo, Deus era o protagonista. Não tinha diabo aqui, não tinha força maligna aqui. Deus estava como grande projetor. Deus estava projetando tudo aquilo para que acontecesse segundo a sua vontade. Deus era o pivô disso tudo. Deus era o protagonista daquilo tudo. Deus é o protagonista das nossas vidas, amém, igreja? Glória a Deus. Tudo que acontece em nossas vidas vem da mão de Deus. Vem da mão de Deus. E às vezes colocamos a culpa em tantas coisas, né? Se Deus é Deus, se você está caminhando com Ele, tudo que acontece na sua vida é vontade de Deus e coopera para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Glória a Deus. Mas esse povo que temeu muito e começa a clamar a Deus, é o mesmo do versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. Disseram a Moisés, será por não haver sepultura no Egito, que nos tiraste lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim? Faze-nos sair do Egito. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos de egípcios.
pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então aquele mesmo povo que clamou a Deus é o mesmo que começa a murmurar. Moisés, que besteira tu fizeste, cara? Porque eu preferia morrer no Egito que morrer aqui. Ou melhor, preferia servir como escravo no Egito que morrer aqui. E começa a murmurar e murmurar e murmurar demais em relação à liderança de Moisés. E a liderança de Moisés é colocada em prova. Meus amados, num beco sem saída, nós somos provados em todos os aspectos. Num beco sem saída, tu és aquele que clama, tu és aquele que murmura. Não, pastor, não murmuro, nunca fiz isso na minha vida. Atira a primeira pedra, então. Você murmura, você clama, você teme. Quem já esteve em situações como essas, sabe como é. A dificuldade de tomar uma decisão, a dificuldade, talvez a decisão seja, espera, aguarda, mantenha a tua posição, creia em Deus, aguarde o livramento. Amém, igreja? Glória a Deus. Faça aquilo que você sempre fez. Se você tem sua consciência tranquila, você coloca sua cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Meu amado, pode estar caindo o teto na minha cabeça, eu estou tranquilo em Deus. Pior coisa é quando você sabe que você errou, que você falhou. Aí, meu amado, busca o perdão, busca quem foi magoado pelos seus erros, pelas suas falhas. Procure a Deus, peça perdão e Deus o renova, Deus o restaura. Amém? Glória a Deus. Mas o povo estava caminhando reto com Deus. Mas num beco sem saída, a sua alma é provada, o seu espírito é provado, o seu corpo é provado. Não havia, a comida era escassa naquele momento. O povo estava fugindo do Egito. A alma aflita por deixar tantas pessoas, amigos também que ficaram lá, inclusive egípcios. Seu espírito agora contestando até a vontade de Deus. O povo provado num beco sem saída é provado em todos os aspectos. Mas olha o que diz Moisés no versículo 13. Queridos, precisamos de aprender muito com Moisés. A Bíblia diz que Moisés é o homem mais manso da terra. Moisés era o homem mais manso da terra. A Bíblia diz isso sobre ele. Por isso que talvez ele não tenha entrado na terra prometida. Por quê, pastor? Porque ele era manso? Não. Porque um dia Deus falou para ele falar a rocha para sair água e ele bateu. E não era costume de Moisés. Moisés era manso, Moisés era tranquilo, Moisés ouvia e sabia discernir a vontade de Deus. E errou e falhou, e talvez tenha sido esse um dos motivos, entre tantos que possam ter acontecido. Mas Moisés era o homem mais manso da terra. Moisés era um homem que conseguia ver a casa caindo e na tranquilidade resolver o problema. Se conseguirmos ser um pouquinho de Moisés, queridos, olha, muitas coisas serão resolvidas. Porque entramos no afã da batalha, do litígio, entramos no afã de questionar Deus. Imagina você como líder, estão questionando a tua liderança, estão questionando Deus, estão falando que era melhor não ter saído dali, e você naquela posição, o que você faria? Vamos falar, mas então fica aí mesmo, então problema de vocês, eu vou embora. Olha o que Moisés diz no versículo 13. Moisés respondeu ao povo, porém respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Moisés, na tranquilidade dele, ele nem dá bola para a sua autoridade que foi questionada. Ele só fala uma coisa, olha, aquietai-vos, não temais e vede o livramento que o Senhor fará. Moisés fica tranquilo, porque ele tinha tanta confiança naquilo que Deus falara ao coração dele, que ele só pede uma coisa, olha, calma, não temais, o livramento virá na hora certa, no momento certo, aguarde. Amém, meu amado? Guarda essa palavra na sua vida. Quietai-vos, o livramento virá em nome de Jesus, sobre a tua casa, sobre a sua família. Deus sempre esteve à frente do povo. Amém? Glória a Deus. 14, Moisés continua. O Senhor pelejará por, e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós, e vocês ficarão calados, abismados com aquilo que Deus fará. Amém, meus amados? Eu preciso ser mais manso. Precisamos ser mais mansos, amém? Responder no dia seguinte. Responder 48 horas depois, talvez 72 horas depois.
Cuidado com o WhatsApp, que é uma arma que você escreve, e meus queridos, e a letra ela é muito fria, ela não mensura o que seu coração está falando, e pessoas hoje não dialogam mais, né? Mandam mensagens, e se ferem através de mensagens, e se ferem por curtir em Facebook, em Instagram, né? Onde foi quem curtiu mais a minha, quem curtiu, quem não curtiu. Misericórdia. Hoje cada vez mais está difícil você manter uma conversa, as pessoas conversarem, chegarem olho a olho e falarem, olha, não concordo com isso, tem que mudar isso, aquilo. Porque na mensagem todo mundo é homem, né? Todo mundo é valente, todo mundo cresce. No e-mail, então, no Instagram, então, são ferozes. Mas no olho é difícil, é difícil. Mas Moisés, diante daquele povo, com a sua autoridade sendo questionada, ele se mantém frio, manso e fala, calma, o livramento virá. Amém, igreja? Glória a Deus. Só que olha que Deus fala para Moisés também. Moisés, nem tanto manso, nem tanto nervoso também. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Moisés, chega de orar. Moisés, parabéns, já orou pra caramba. Orou muito. Agora, querido, tem que botar em ação as suas palavras. Que a sua oração está linda, Moisés. Que eu vou livrar, certamente eu livrarei. Mas, Moisés, tem que haver um impulso de vocês. Marchem, bota esse povo para marchar. Para onde, queridos? Olha a loucura também que Deus estava falando. Marchar para onde? Para o mar? E marchar é interessante, que Deus usa uma palavra de guerra, né? Marchar. Marchar tem um sincronismo. Marchar tem uma unidade. Não é? Vai lá, corre aí. Deus não falou, Moisés, manda o povo correr aí. Manda o povo sair em disparada. Manda o povo andar. Não, marchar. Em unidade, sincronismo, com um propósito, com uma visão, marchando o povo em conjunto, num só ideal. Queridos, quando Deus encontra isso numa família, quando Deus encontra isso num casal, quando Deus encontra isso numa igreja, meus amados, milagres acontecem. Quando caminhamos no mesmo ideal, no ministério, na mesma visão, as coisas acontecem. Difícil é isso. Num casal é difícil. Imagina numa família, imagina numa igreja, imagina no ministério, imagina com tantas pessoas reunidas. Mas se todos marcharem, queridos, e olha que Moisés, depois de tanto clamar, Deus falou, Moisés, chega de clamar, Moisés, já ouvi tua voz, já conheço sua oração. E às vezes eu ouvi isso de um pastor, achei super interessante. Às vezes a pessoa ora e ora e ora e ora muito, porque ela mesma não confia em Deus. Porque se eu orei e creio que Deus confia, que Deus ouviu, amém. Glória a Deus, igreja. Mas às vezes o meu orar demonstra uma insegurança enorme sobre quem é Deus na minha vida. Não estou falando para você deixar de orar, por favor, amém? Inclusive a Bíblia diz para orar e sem cessar, amém? Mas a Bíblia não fala para orar sem cessar sobre o mesmo objeto, mas fique à vontade, ore do jeito que você quiser, amém? Mas o certo é que muitas vezes o nosso orar demonstra uma insegurança enorme sobre quem Deus é. E chega uma hora que Deus fala, Moisés, chega de orar, querido. Você não crê em mim, não? Está na hora de andar e de marchar, e mais, não é andar. Bota o povo para andar unido, em sincronismo, no mesmo propósito, marchando, porque nós iremos para uma guerra espiritual. Amém, igreja? Glória a Deus. Era uma batalha espiritual. E aí olha o que diz versículo 16. E tu, Deus falando ainda para Moisés, e tu, levanta o teu... Eu gosto disso, queridos, porque o bordão na vida de Moisés era muito importante. O bordão na vida de Moisés só acontece depois que ele vai para Midian, né? Ele fica 40 anos no Egito, depois ele foge, por causa de um problema que aconteceu com um egípcio, uma morte de um egípcio. Aí ele foge e vai para Midian, onde ele começa a cuidar de ovelhas do seu sogro Jetro. Então o bordão para um pastor de ovelhas é muito importante. Primeiro que o bordão serve para se defender de animais ferozes que venham sobre ele ou sobre o gado que ali está, sobre as ovelhas. Então o bordão serve para proteção, serve para conduzir as ovelhas, serve para calçar o homem nas suas subidas nos morros. Então o bordão é muito importante para o pastor. Mas o interessante é que Deus fala, levanta o teu bordão, Moisés.
Deus poderia falar para Moisés, Moisés, levanta a tua mão. Podia ou não podia, gente? Podia. Moisés, cospe aí. Podia ou não podia? Moisés, faz assim, e o mar vai se abrir. Moisés, faz assim, ó, e o mar vai se abrir. Moisés, dá um chute na água aí, e a água vai se abrir. Podia ou não podia, queridos? Talvez nos dias de hoje, ele usasse uma outra palavra, porque, contextualizada. Mas o certo é que Moisés sabia o que era bordão, e bordão para ele era muito importante. Bordão para Moisés, quando Deus fala, Moisés, pega o teu bordão. Bordão foi o passado que Moisés viveu. Bordão foram as experiências que Moisés teve, conduzindo as ovelhas. Lembre-se, eu estou falando de um príncipe do Egito, que larga a mão de tudo para cuidar de ovelhas. Bordão representa humilhação, dependência de Deus, crer que Deus estava com ele. Foi com bordão na mão que Moisés vai no Monte Horebe e a sarça se arde e Deus fala com ele que ele iria ao Egito salvar o povo de Israel. O bordão, quando Deus fala, pega o teu bordão aí, Moisés. Moisés, pega as experiências que você tem comigo, Moisés. Moisés, pega tudo aquilo que você já ouviu de mim, que você tem de experiências comigo, e leva, porque vai ser importante para esse milagre que vai acontecer. Queridos, tudo que Deus fez contigo é o teu bordão. Tudo que Deus é na sua vida, quantos milagres Deus já fez, da onde Deus o tirou, da onde Deus o livrou. Por que ele não vai abrir mais essa porta? Por que ele não vai responder em mais um beco sem saída? Moisés, tu tem bordão, tu tem experiências comigo, Moisés. O que é esse mar na tua frente? Eu vou abrir também. O que é mais esse beco sem saída? Eu vou te dar uma resposta em nome de Jesus. Moisés, pega o bordão. Pega o bordão porque é lugar, é local, é objeto de milagres nas tuas mãos. Porque Moisés, esse é o mesmo bordão que um dia, Êxodo capítulo 4 vai dizer isso, que Deus fala, Moisés, o que tu tem nas mãos? Nas mãos? Moisés, o que tu tem na tua mão aí? Deus pergunta para Moisés, em Êxodo capítulo 4. Moisés fala, só tem um bordão aqui. O que tu tem na tua mão aí? O que você tem, querido? O que você tem de conhecimento? O que você tem de aprendizado? O que você tem de habilidade? O que você tem de talento? Ah, pastor, tem porcaria nenhuma, pastor. Tem quase nada. Pega essa porcaria aqui para ti. Para ti pode ser, mas para Deus, ele faz um milagre. Moisés, o que tu tem na mão aí? Tem um bordão, pastor. Moisés faz o seguinte, joga no chão, ele vai virar uma serpente. E Moisés joga e vira uma serpente. Moisés, eu tenho milagre para fazer naquilo que para você é pouco. Moisés, esse é o bordão que vai abrir o Mar Vermelho, porque representa o teu passado, as experiências que você tem e os milagres que eu fiz na sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Você tem um bordão na sua mão aí, eu sei, eu tenho certeza. Quantas histórias você tem para contar que Deus já fez, quem Deus é na sua vida? Será que Deus não fará o mesmo agora? Será que nesse outro beco que surge, Deus não vai responder? Eu creio que sim, amém? Glória a Deus. Aí o 16 diz assim, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em... Moisés, estende esse bordão, porque o mar vai se abrir, e o povo de Israel vai passar em seco. Queridos, muito milagre, né? Não existe outro assim, são tantos milagres na Bíblia, mas são fatos como esses que nos chamam muita atenção. O mar se abrir. O que me chama mais atenção, Moisés crê nisso. Que ele estenderia o bordão, o mar se abriria, e o povo passaria para o meio daquele mar vermelho, a seco. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu creio, queridos. Tem várias provas arqueológicas, tem alguns que contestam o fato, porque diz naquela época que o mar, a altura era muito, muito pequena. Bom, a gente não sabe o local exato. Realmente, até hoje não foi descoberto o lugar, ainda mais hoje, que foi construído ali o canal de Suez. Então, já desfez todo e qualquer indício que poderia ter, de onde foi o lugar exato onde o povo passou pelo Mar Vermelho. Porque o canal de Suez ali, que abriu para o Mediterrâneo, acabou tudo. Então, destruiu todo e qualquer resquício de prova arqueológica sobre o local. Infelizmente. Mas se Deus falou, nós cremos. Amém, igreja? Glória a Deus. E olha o que diz mais a Bíblia, versículo 19. Preste atenção no 19. Então, o anjo de Deus, esse anjo na Bíblia aí, na sua Bíblia, está com letra maiúscula ou letra minúscula? Tem algum minúsculo aí?
Tem alguma? Revista corrigida, né? Então, o anjo de Deus, com letra maiúscula, ok? O anjo de Deus, que ia adiante, anjo de Deus, sempre quando aparece anjo de Deus com letra maiúscula, é uma prefiguração de Cristo, ok? É no Antigo Testamento apontando para Cristo, ok? Como esse mensageiro maior. Então, quando aparece anjo de Deus com letra maiúscula, apontando para Cristo, ok? Pastor, mas Cristo nem tinha nascido ainda. Lembre-se que no mundo espiritual, a Bíblia diz que Cristo foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Tudo que acontece no natural, querido, no espiritual já aconteceu há muito tempo. Amém? Tudo que acontece no natural é reflexo do espiritual. Então, tudo no espiritual já aconteceu. Amém ou não amém? Mais perguntas, perguntem na Escola Bíblica Dominical. Mas o certo é que, versículo 19 diz: então o anjo de Deus, que ia diante dos exércitos de Israel, lembre-se, a coluna de fogo, a nuvem, que é sempre à frente do povo, ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridão para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Para aqui, querido, deixa eu explicar melhor. Então o povo egípcio correndo atrás do povo de Israel, o povo de Israel começando já o milagre do abrir do mar e entrar no mar, num beco sem saída, e a Bíblia diz que aquele anjo, e aquela nuvem, e aquela coluna que andava à frente do povo, agora ela vai para a retaguarda do povo, ou seja, fica no meio entre o exército egípcio e o povo de Deus. E a Bíblia diz que essa nuvem trouxe escuridão para os egípcios e para o povo de Deus trouxe claridade. Então, a própria luz da lua, creio eu, iluminava o povo de Israel, mas a nuvem escurecia quando chegava o povo egípcio. Então, olha como Deus cuidava dos mínimos detalhes, queridos. O povo de Israel no caos do povo, o povo egípcio calçando o povo egípcio, perseguindo o povo de Israel, mas Deus no meio, impedindo que eles chegassem. Deus vai guardar as nossas vidas, amém, igreja? Glória a Deus. Até o propósito dele se cumprir, nenhuma praga chega na minha casa, amém? Se Deus não permitir, nenhuma praga chega na minha casa, na minha tenda. Deus deixa à frente do povo e vai para a nossa retaguarda para nos guardar. Esse é o Deus que nós servimos, amém? Glória a Deus. Versículo 21. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela. Então preste atenção, meus amados. Quando Moisés vai colocar o bordão para o mar se abrir, o vento já soprava a noite inteira. Vento na Bíblia, a gente sabe, Mateus 3, o vento sopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vento na Bíblia traz uma analogia enorme sobre o Espírito Santo, sobre o mover de Deus. Amém? E esse vento oriental trabalhava durante toda a noite. Queridos, antes de eu colocar a mão em algo, saiba que Deus já está trabalhando. Antes de eu começar a marchar, Deus já está soprando. Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo algo na sua vida. Deus só quer realmente que nós venhamos a agir. Difícil é colocar o bordão. Parece maluco, né? Colocar o bordão no mar e achar que ele vai se dividir para a direita e para a esquerda. Mas se eu ousar em fé, meu amado, o vento já soprava a noite inteira. Deus já estava fazendo um milagre. Deus já está soprando na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Deus só requer de mim postura. Só isso. Fé, crer, postura, marchar. Deus só quer isso. Porque Ele já está soprando em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Versículo 22. Perdão, vou continuar o versículo 21. Por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Meus amados, 2 grandes muros, e o povo de Israel passando a seco. Mas lembre-se, o povo egípcio também vindo atrás. Ok? Versículo 22. Os filhos de Israel entraram no meio do mar, em seco. As águas lhe foram como qual muro à sua direita e esquerda. Os egípcios que o perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó,
os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do... Pergunta de prova, queridos. Os egípcios experimentaram o milagre de Deus? Experimentaram. Eles entraram no meio do mar, queridos. Ou seja, entraram no meio do mar, usufruíram daquele milagre, participaram daquele milagre, e eu quero que você medite sobre isso. Amém? Eu quero que você ore a respeito disso. Eu sei que Deus pode falar de várias formas ao seu coração. Mas o certo é que os egípcios também entraram no mar e também usufruíram do mar aberto. Também andaram a seco naquele mar. Experimentaram um pouco do que Deus fazia sobre o seu povo. E é certo, meus amados, que na nossa vida com Deus, outras pessoas são abençoadas também. Creia nisso, amém? Quando andamos com Deus, aqueles que estão ao nosso lado também recebem bênçãos. Seja na sua postura, seja na sua palavra, seja no seu consolo, são abençoadas também. Mas, se não andarem com Deus, meus amados, se não andarem no propósito no qual você tem andado, vão perecer. E assim foi o que aconteceu com aquele povo egípcio todo. Olha o que diz a Bíblia, versículo 24. Na vigília da manhã, quem gosta de ler a Bíblia, diga glória a Deus. Amém. Na vigília da manhã, ou seja, quase no finalzinho da madrugada, entre 3 e 6 da manhã, por aí. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento deles. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Para aqui, queridos. Enquanto os egípcios, os seus acampamentos, iam andando e começando já a se forjar, entrando no mar, Deus, na sua forma milagrosa, Deus no seu agir, iria lá, quebrava uma rodinha, tirava um parafuso, nem existia parafuso naquela época, né, gente? Mas ia lá e entortava uma roda, ia lá e colocava alguma coisa errada na construção daquela carruagem, mexia em algo. Deus está fazendo, meus amados, enquanto nós estamos aqui, Deus está impedindo a ação do inimigo, Deus está mexendo em situações, Deus está colocando pessoas no lugar certo, Deus está mexendo seus pauzinhos, Deus está mexendo as peças do jogo, tenha certeza disso. Mas não chegará e não tomarão aquilo que Deus colocou em suas mãos. Estou no beco sem saber, estou, pastor, mas o mar vai se abrir, meu amado, em nome de Jesus. Amém? Não pare de marchar. A palavra é essa, queridos. Entre tantos versículos que nós lemos, se você guardar apenas isso, já está bom. Marche. E marchar não é andar ao léu, não é andar de qualquer forma. Marchar é unido com a tua igreja, marchar é unido com a visão do teu pastor, marchar é unido com o irmão que está do seu lado, aquele que está caminhando contigo, aquele que está te ajudando. Marchar é conforme a palavra diz, conforme diz a Escritura, é lendo a palavra. Eu não vou à igreja por ir, né? Eu não vou para conhecer amigos. Não, querido, está perdendo tempo. Pare imediatamente de fazer isso, ok? Mas se você está vindo porque você quer marchar, quero andar junto com esse povo, quero usufruir também desses milagres, quero conhecer esse Deus de maravilhas, marche em nome de Jesus, amém? Se insira nesse exército. Amém ou não amém? Versículo 25, finalzinho. Olha o que os egípcios mesmos falaram: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra o próprio povo. Já consegue enxergar que, olha, Deus está nesse negócio, queridos. Carruagem quebrando, povo caindo. Olha, Deus está nesse negócio. Qual era a promessa que Deus fez a Moisés? Moisés, glorificarei o meu nome em Faraó e em seus cavalheiros. Olha que lindo, queridos. Deus vai abrir o mar para você? Vai. Você vai passar por esse problema? Vai. Você vai marchar? Vai. Mas o maior milagre é você ver aqueles que talvez olhem e digam: que fanatismo, que maluco, até onde ele vai, que bobagem. Aqueles olharão e falam: olha, isso foi Deus. Olha, não tem como falar contrário, isso é a mão de Deus. Olha, eu vi como ele estava, eu vi a situação dele, eu vi qual era o beco, não tinha o que fazer, mas olha,
Isso que aconteceu, só Deus. Só Deus para fazer. É milagre. Tem a mão de Deus. Tem o dedo de Deus. Lá na terceira praga, Deus fala isso. Os próprios egípcios falam, isso é dedo de Deus, eu não posso fazer mais nada. Tem dedo de Deus. Amém, queridos? Nem a mão, hein? Imagina sem a mão de Deus. Então, mas tem dedo de Deus nisso, tem operação de Deus. E a minha oração é essa, queridos. Além de eu me manter firme, além de que você se mantenha firme no meio do beco, você creia e que Deus vai agir e vai falar com outras pessoas que estão ao seu lado. Pessoas serão tocadas pelo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Glória a Deus. Versículo 27. Pula para o 27 aí, por favor. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, ou seja, final da madrugada, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do... Todos morreram, queridos. Todos os egípcios pereceram naquele mar que se fecha. Foi o povo chegar do outro lado da margem, o mar se fecha e todos os egípcios perecem naquele lugar. Todos morrem. Todos perecem. Queridos, e o nome de Deus é glorificado em meio a esse milagre. Os egípcios que ficaram, aqueles que não ousaram ir atrás do povo de Israel, aqueles que ao receberem a notícia, olha, mais de uma vez, Deus guardou o povo de Israel. Certamente muitos foram tocados, realmente muitos foram libertos, muitos foram abençoados. Eu quero profetizar isso para a sua vida, meus amados, que Deus vai glorificar o nome dele. Amém? Deus vai glorificar o nome dele em todo tempo. Em todo tempo o nome de Deus vai ser glorificado. E que seja assim, e que outros possam contemplar sim, que a mão de Deus está na minha, na sua e em nossas vidas. Que os milagres sejam patentes. O seu caminhar com Deus, o teu marchar, já é, queridos, um sinal tremendo de que Deus é Deus. Imagina quando o mar se abrir. Amém? Eu quero orar para que o mar se abra na sua vida, em nome de Jesus, nesta manhã. Amém? Num beco sem saída tem mar, mas tem promessa também do mar se abrir. E vai se abrir, você vai passar, você, sua família. A Bíblia diz que todo o povo de Israel passou. Todo o povo que saiu do Egito passou a seco, sem uma gota. Já os egípcios, o exército do Egito, pereceu todo ali. Será que Faraó pereceu também? Pergunta de prova aí para você perguntar depois. Amém? Mas todo o exército morreu ali, ao fechar das águas. Amado, Deus é Deus. Com Deus não se brinca também. Com Deus não se zomba. E o nome dele foi glorificado. O nome dele foi exaltado. E até hoje, quando eu trago essa mensagem e prego, eu estou exaltando o nome de Deus. Há mais de 2.000 anos, muito mais de 2.000, mais de 3.000 anos, o nome de Deus está sendo exaltado nesse lugar. Se ele abrir um mar, não pode abrir esse problema que você está passando, não pode fazer realmente essa circunstância sair em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Quero chamar os irmãos do louvor. Mas Deus quer um povo que marche. Deus quer um povo que se engaje. Deus quer um povo que coloque a mão no arado, pegue o seu bordão. Eu não sei qual o bordão que Deus tem aí nas suas mãos. Não sei o que Deus tem colocado em suas mãos. Mas eu sei que se você colocar para Deus, Deus vai operar. Pastor, mas eu sou tão pequeno, pastor. Sou tão limitado, pastor. Eu sei que tem um bordão aí que na mão de Deus o milagre vai ser operado. O mar vai se abrir. Os milagres vão acontecer. E mais, aqueles que estão ao seu lado contemplarão e procurarão saber quem é esse Deus que você serve. Amém? Glória a Deus. Então feche seus olhos aí no seu lugar. Vamos louvar, vamos falar com Deus. Deus está nesse lugar, Deus está aqui em nossas vidas. Ele que te chama nesta manhã para marchar. Quem marcha, queridos, olha para frente. Há um sincronismo perfeito. O marchar representa aliança. Deus quer fazer com que marche. Você marche nesta manhã, amém? Aleluias.
será glorificado na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Deus, esse mar vai se abrir. Esse mar vai se abrir porque o teu povo marcha em direção a Ele. Pela fé, Deus. Ele marcha diante do impossível. Nós marchamos, meu Pai, diante do impossível. Cremos pela fé, Deus, que ao colocarmos nosso cordão, colocarmos nosso pé, Tu nos dará por herança. Aquela casa, aquela família, dará por herança. Deus, colocamos nossos pés como promessa Tua. Deus, Tu opera um milagre na vida de cada um aqui nesta manhã. O vento sopra neste lugar, Deus. Sopra em vidas aqui, Senhor. Vai dividindo as águas. Sairemos enxutos, Deus. A seco, ilesos. Deus, a promessa Tua, sairemos ilesos. E a Tua promessa se cumprirá. Deus, nos levante. Continuemos a orar. Mas que oração não seja, Deus, álibi para o nosso fracasso em agir. Muito pelo contrário, meu Pai. Que as nossas orações sejam incorporadas com ações de marchar, de caminhar, de ir à frente e não tirar a mão do arado. Deus, faz isso em nós. Opera isso em nós. E nós te louvamos, ó Pai. Toda igreja de olhos fechados ainda nesta manhã. Eu quero fazer um convite para você, meu querido amado irmão, minha amada irmã. Se você entrou por estas portas nesta manhã e ainda não entregou a sua vida a Cristo, quer entregá-la hoje, levanta sua mão bem alto. Tem alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou a sua vida a Jesus e gostaria de entregá-la agora? Levanta sua mão bem alto. Eu sei que Deus tem promessas para vidas aqui. Eu sei que Deus tem te chamado, tem falado ao teu coração. Um dia essa promessa tocou, bateu na minha porta, e ao receber esse convite, eu levantei a minha mão, entreguei minha vida a Cristo. Eu vou fazer só mais uma vez esse convite. Se você nesta manhã deseja todo o seu coração entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão bem alta. Amém. Deus amado, nós o louvamos, ó Pai, nós o bendizemos, porque o mar se abrirá, Deus, se abrirá. Obrigado, meu Pai, porque nessa história toda nós não somos protagonistas. Obrigado porque em toda a nossa vida o nome de Deus Tu deve ser glorificado. Em meio a todo esse beco sem saída, Senhor, Tu tinhas um propósito, que era muito mais do que fazer o povo passar para outra margem. Era mostrar quem Tu és para os egípcios. Deus, obrigado porque Teu nome continua sendo exaltado e glorificado nesse lugar. Continua sendo exaltado e bendito nesse lugar. Deus, continua a fazer Tua obra em nossa casa, em nossas famílias, em cada vida aqui presente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Cristo.